Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Tá início aqui a nossa programação da semana, conversando, debatendo e falando aí na luta da classe trabalhadora e também pelas demandas democráticas, demandas aí para toda a população. E hoje eu estou aqui com o professor Endel, né? Carvalho, ele que é professor da rede estadual de São Paulo e pela cidade de São José dos Campos. Vamos conversar um pouco aí da luta dos professores, que da qual mesa de debates acompanhou e vai continuar acompanhando, né? Porque acredito aí que é uma luta bastante importante aí, né, para a classe em conjunto no país e, né, conversar aí como que ele está enxergando, ele que é professor, né, de base do chão da escola, né, não está ligado aí nem envolvido a nenhuma corrente sindical, né, para dar aí como que ele está vendo o processo todo. Então, Andrew, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Primeiramente, obrigado, Guilherme. Eu acho que esse tipo de iniciativa de abrir uma mídia independente para colocar as pautas importantes que são pertinentes a todos nós trabalhadores e fazer as devidas denúncias, ele é fundamental. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Eu creio que essa nossa conversa ela vai ter uma relevância do ponto de vista para quem está se formando, né, ou quer se informar em relação às nossas lutas, especificamente aqui dos professores da rede pública do Estado de São Paulo, mas também aqueles que talvez não tenham um discernimento do que é você se mobilizar de uma maneira organizada dentro de um sindicato e talvez sensibilizar essa pessoa a repensar as ações que ela pode ter em relação ao que ela é dentro da educação do Estado de São Paulo e qual o papel dela para tentar, de alguma forma, promover as mudanças necessárias. Então, eu fico muito agradecido. Eu digo isso porque eu me enxergava dessa forma, né? Eu me vejo dessa forma. Eu iniciei o meu trabalho há 15 anos como professor. Eu não era afiliado ao sindicato e tinha uma visão eu poderia dizer assim, uma visão de senso comum em relação ao sindicato, uma visão que era uma visão cooptada por uma ideologia liberal, né, sem muito senso crítico assim. Não estou dizendo que eu sou um primor nesse sentido, muito pelo contrário, eu tenho muito que aprender e estou aqui para isso, né? Mas eu me via dessa forma. Então, eu acho que o contato com os diálogos, o contato com essas instituições e com esse tipo de mídia, ele pode promover, sim, uma reflexão que vai resultar numa mudança prática. Então, eu fico muito feliz, tá? Sou professor há 15 anos, professor de biologia da Rede Pública do Estado de São Paulo e vamos que vamos. Certo, Wendel. E começando aqui o nosso papo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco aí para a gente como que está a situação da sala de aula hoje no estado de São Paulo. Olha, vamos lá então. A sala de aula, em termos estruturais, já é um grande problema, Guilherme, tá? Nós enfrentamos salas de aulas aí que, se você pegar a lista de chamadas, se você contabilizar a quantidade de alunos, ela já está inadequada para você realizar um trabalho com mínimo de qualidade, né? Nós temos aí alunos, salas de aula que beiram 40, 50 alunos. Isso, evidentemente, vai comprometer a qualidade do nosso trabalho, porque a gente não está lidando ali com máquinas, né? A gente está lidando com pessoas que merecem a devida atenção e as devidas especificidades para você atender quais são as demandas do seu aluno. A gente não pode tratar eles como de uma maneira homogênea. Eles têm as particularidades, as especificidades, e isso, sem dúvida alguma, já compromete o nosso trabalho.
Então, a quantidade de alunos eu poderia iniciar por esse ponto. Evidentemente, se você, todo mundo que tem acompanhado aí as informações em relação à educação tem notado que está havendo uma tal de uma plataformização da educação. Isso é um outro ponto bastante negativo que, no nosso entendimento, do ponto de vista pedagógico, ele também compromete o aprendizado do aluno, porque é completamente desprovido de qualquer condição crítica de aprendizagem as plataformas. Não há espaço para se debater um objeto do conhecimento. O aluno ele vai lá, ele faz uma tarefa, ele faz uma redação, ele faz um simulado, ou entre aspas, né, deveria fazer, porque muitas dessas atividades aí elas deveriam ser feitas no contraturno da escola, no horário contrário em que ele esteja da escola, na sala, ou seja, na casa dele, né? E nem isso ele consegue fazer. Então, nem ao que é proposto, né, essa plataformização, na prática o aluno consegue fazer, porque a gente sabe a realidade social e econômica dos nossos alunos, que são alunos pobres, alunos periféricos, de classe média baixa, que não têm a infraestrutura adequada para encarar essas plataformas, né? Ou é um acesso à internet precário, ou não tem o hardware, não tem o computador, não tem o telefone celular, ou dentro de casa não tem um espaço minimamente apropriado, sabe? Um quarto para ele poder sentar, se concentrar e fazer essas atividades. Mas a gente sabe que o que está por trás disso daí é um projeto de sucateamento, né? Então, isso não nos espanta, mas é mais uma denúncia que a gente vem fazer, vem reforçar aqui, porque eu já tenho acompanhado as conversas. Eu tinha visto aqui com o professor Flávio, com o professor Danilo também, da Rede Pública do Estado, aqui no mesa de debates, e eles fizeram essa denúncia, né? Então, a gente tem que reforçar, sim, que isso compromete, primeiro, o aprendizado, e, segundo lugar, isso é um ataque à nossa liberdade de cátedra, né? A liberdade do professor de usar os recursos didáticos que ele julga mais apropriados para ele fazer o trabalho dele e para ele lidar com as especificidades das turmas, das salas de aula que ele possui. Então a gente tem um duplo ataque aí, né? Mas vamos continuar a denunciar, sem dúvida alguma, né? Então a sala de aula ela está complicada nesse sentido, Guilherme. Estruturalmente, né? A gente tem uma quantidade acima do módulo previsto que daria para se realizar um trabalho com mínimo de qualidade. E por um viés ideológico, tem as plataformas que tiram a autonomia e tem um cunho bem individualista, bem neoliberal aí, que é o que esse governo atual do Tarcísio e do Feder está querendo descer goela abaixo. É assim que eu vejo. Certo. E, Wendel, na semana passada aí foi aprovada, né, tanto em São José dos Campos, mas também em São Paulo, a escola cívico-militar. Eu queria saber aí de você o que você pensa, né, dessa medida, você que está na sala de aula, né, porque muita gente que apoia essa medida não sequer pisou numa sala de aula para poder, né, afirmar que precisamos de escola cívico-militar. Eu acho que não precisa, sabe, Guilherme, ser nenhum expert na educação para entender que isso daí vai ser um verdadeiro desastre se de fato for implementado, né? Houve a votação, aliás, houve muita violência, né, no dia da votação, a gente precisa falar isso também. Os estudantes foram agredidos fisicamente na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Se eu não me engano, acho que 2 estudantes tiveram um braço fraturado ainda. Tá? A violência chegou nesse ponto, então a gente está falando de estudantes, a gente não está falando de nenhum tipo de meliante aí que está fazendo uma baderna descontextualizada. Aquilo ali era uma reivindicação legítima, sabe? Contrapor a essa política, a essa medida, né, de implementar uma escola cívico-militar. Então, primeiro, a violência ela foi descabida e isso demonstra o caráter
neofascista aí que a gente está enfrentando, né? Em relação às implicações que isso poderá vir a ter nas escolas, eu acho que assim, é preocupante sim, né? Porque o cidadão que está fora aquele que não está envolvido com a educação, eu tenho ouvido muito um papo assim de que haverá uma disciplina, haverá uma organização, uma ordem nas escolas, que é o que a gente está precisando, né? Mas será mesmo que haverá? Será que essa eventual organização, essa disciplina dentro das escolas será acompanhada de índices, não esses índices aí que o secretário Feder tem publicado, que são muito duvidosos, né? Que ele usa as próprias plataformas, os próprios recursos, as próprias ferramentas que ele praticamente obriga aos profissionais da educação usarem para poder usar como métrica para dizer que os avanços estão acontecendo. Será que esses índices eles são legítimos mesmo, né? Então, se a gente começa a pensar dessa forma, a qualidade pela qual se propõe a escola cívico-militar, ela, primeiro, isso daí já na minha concepção, já está maculada, porque a maneira como eles estão medindo isso já é, no mínimo, duvidoso, né? Em segundo lugar, como será feito, né, a organização curricular? Porque eles já estão mexendo o currículo de São Paulo, ele, como eu falei, ele já tem um viés completamente neoliberal mesmo, né? Ele está voltado aí para... Ele retirou, para você ter uma ideia, disciplinas da base curricular comum, como, por exemplo, língua portuguesa, matemática, biologia, física, química, e ampliou, ou melhor, iniciou com disciplinas, né, com componentes que são no mínimo duvidosas, assim, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, empreendedorismo, a gente pode pensar tem empreendedorismo, investimento, dependendo da unidade escolar, você vai ter uma série de componentes curriculares que estão flertando aí com essa visão neoliberal, com essa visão individualista de enxergar o mundo e de sair da sua condição de precarização. E essa escola cívico-militar, eu acho que ela vem para reforçar isso, além de, evidentemente, colocar uma exclusão mais gritante ainda para os alunos periféricos, para os alunos que são mais pobres, para os alunos da população negra. Sem dúvida alguma, esses aí serão os primeiros a sofrerem mais com essa implementação. Então, não tem nada eu não vejo nada de positivo, Guilherme. Não tem qualificação pedagógica, acho que isso é o mais importante. Não tem também, porque, pelo que me parece, serão militares aposentados que estariam ali compondo, sabe, essa parte de... não necessariamente em sala de aula, né? Eles estariam auxiliando, fazendo... Em primeiro lugar, que não está nem muito claro, né? Qual seria o real papel desses militares ali, mas, pelo que me parece, eles estariam na função ali como se fosse de um quadro de apoio, que é o que a gente já tem nas escolas, que são os agentes escolares. Os inspetores, aqueles que ficam nos corredores auxiliando os professores, ou na parte administrativa, dando o suporte administrativo também. E esse pessoal do quadro de apoio, ele já se presta a fazer esse trabalho. Então não dá para entender o porquê de você querer colocar um ex-militar aposentado que tem uma visão que não tem absolutamente nada a ver com a educação, não é uma visão de diálogo, né? A gente pode dizer, eu digo com toda tranquilidade, tá, Guilherme? Né? Eles não têm essa visão de dialogar, de contextualizar, de problematizar as questões. É uma visão de repressão. Então, qual é o sentido disso num espaço em que você está educando jovens a desenvolver esse espírito crítico, ao diálogo e à tolerância? Você está colocando completamente o contrário ali. Então, assim, eu não vejo com nenhum bom olho isso
essa iniciativa, infelizmente passou, né? Ficaria nas mãos agora de uma ação judiciária, avaliar se tem respaldo jurídico ou não. Me parece que não, pelo que eu tenho visto, mas ainda assim estaria na mão da justiça, né? E aí não dá para se botar fé, né, no que será julgado no judiciário, mas não tem nada de positivo na minha concepção. Se existe escola militar para formação de militar, né, isso é uma outra história, né? É uma iniciativa deles, são instituições que não seguem, inclusive, a LDB, tá? Eles não estão sujeitos à LDB, eles não participam de Olimpíadas de Ciências Humanas, de História, por exemplo, de projetos que as outras escolas do Brasil, independente da rede, você pode falar da rede federal, dos institutos federais, das escolas públicas estaduais, ou mesmo da rede municipal, essas escolas militares, estritamente militares, elas não participam, elas não aderem à LDB. Então já é um grande erro, né? Eles estão fora, e dá a impressão que é isso que eles querem implementar no projeto cívico-militar. É um tipo de desorganização mesmo, sabe? Que foi construída com tanto suor, com tanta pesquisa, com tanta gente séria e especializada. Eles querem colocar isso daí de uma maneira que, ao meu ver, eu acho que assim, vai esgarçar mais ainda a estrutura escolar e apontar, vai ser gritante ainda mais as desigualdades que a gente encontra na escola pública estadual aqui de São Paulo. Wendel, você, né, acompanhou a mobilização aí dos professores e tudo mais, não esteve na Assembleia, né, de sexta-feira, mas esteve aí na Assembleia no final de abril. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, como que você viu essa Assembleia que você foi, né, e como que você está enxergando aí o processo de mobilização dos professores? Sobre a Assembleia do mês de abril, ela me surpreendeu, Guilherme, por conta. Eu acho que assim, deu para perceber nitidamente que os professores ali, eles estavam extremamente envolvidos, sabe? Tinha um mix ali de indignação pelas condições pela qual encontra-se a educação e, evidentemente, também a vida funcional, a vida trabalhista desses profissionais, né? Com o desejo de fazer acontecer. E a quantidade, sabe, de professores ali no ato, né, que foi realizado na República, demonstrou. Eu acho que isso se refletiu em números. Poderia-se até se questionar, né? Não foi o ato mais expressivo da história. Não foi, mas foi um ato bastante significativo. Bastante, se a gente levar ainda mais em conta a desarticulação que vem se passando a nossa categoria, né? Desde 2015, eu não via nada tão expressivo quanto esse ato que aconteceu aí no mês de abril, né? Então, eu acho que aquela ali era uma oportunidade para se fazer o certo, sabe? A gente precisaria ter chamado uma greve ali. Infelizmente, a direção, né? A decisão da direção foi a decisão com uma certa polêmica, para dizer o mínimo, foi a decisão que venceu, que era uma decisão por optar pela greve de plataformas, né? Que, para dizer a verdade, Guilherme, não surtiu efetividade alguma, sabe? Então a gente viu o bonde passando ali, acho que era a oportunidade, sim, para a gente ter chamado uma greve, tá? E a gente perdeu, pelo menos essa oportunidade a gente viu passar, né? Então, assim, a ideia agora é dialogar de novo com a base, e construir tentar fortalecer de novo, né, essa nossa mobilização. Pelo que eu vi, né, apesar de eu não ter comparecido ontem nessa última assembleia, vão ser atos aí dia 20 e 21, ficou determinado que seriam atos dia 20 e 21, os atos regionais, primeiramente nas escolas,
e depois atos chamando as outras instituições, as outras categorias dos servidores públicos de São Paulo de uma maneira unificada, né? E tentar reconstruir de novo, quem sabe, uma assembleia que a gente possa deflagrar uma greve, porque a oportunidade perdida, infelizmente, não adianta chorar o leite derramado, né? Mas vale sim a gente apontar aí as devidas críticas a essas decisões aí que são... Eu não posso ser leviano em falar o que eu não sei, mas são no mínimo estranhas, sabe? É assim que eu vejo, como um professor independente. E, Wendel, né, ainda falando sobre a direção do sindicato, né, é importante colocar que direção é uma coisa e sindicato é outra, né? Que Exatamente. acho que esse é um debate que tem que fazer com os professores. Qual que é a sua avaliação aí da atual gestão da POSP? É uma avaliação que, volto a dizer, a gente tem. Eu vou tomar cuidado com as palavras aqui, Guilherme, mas para não ser leviano, como eu disse, né? Mas me parece que é no mínimo incompetente. É no mínimo, sabe? Eu não posso dizer algo que eu não conheça, mas é no mínimo incompetente porque, por exemplo, vamos tomar como base essa última decisão, né? Que supostamente foi a maioria votada lá no ato anterior, né? Até isso é complicado de avaliar. Mas, enfim, foi decidido, né, que optaria-se por uma greve de plataforma. Os colegas aqui já falaram anteriormente, né, os colegas anteriormente que participaram do mesa de debates, o Flávio e o Danilo, eles comentaram sobre o despreparo da direção do sindicato. Se ao menos eles... Beleza, vamos fazer uma greve de plataforma? Essa é a nossa decisão, a nossa saída. Então vamos colocar antecipadamente um meio em que você possa proteger esses professores que optem por essa greve de plataforma. Preferencialmente um meio por uma saída coletiva, não o que foi tomado depois, né? Olha para você ver o despreparo aí. Depois de que alguns iniciaram, outros ficaram em dúvida, né, professores, se eles iriam fazer a greve de plataformas ou não. Quais seriam as consequências, né, deles agirem individualmente? Porque olha que situação complicada. Eles estariam no exercício, em pleno exercício, né, de suas devidas funções. Eles estariam trabalhando. Eles não estariam numa greve mesmo. Mas eles estariam se insubordinando contra algumas resoluções que são leis. Goste ou não, né, o uso dessas plataformas horrorosas aí, elas vieram por força de lei, por resoluções. Então, eles estariam se insubordinando. E eles estariam desprotegidos, uma vez que essa ação individual, elas os colocaria como professores que estariam se rebelando. Então, a saída individual, para depois buscar o judiciário da POSP, ela foi desastrosa, tá? E outra coisa, né? Ela foi objeto até de piadas, assim, né? Quando a gente chegou com esse encaminhamento nas escolas, a gente teve que ouvir aí uma série de comentários que eu não vou tirar a razão, Guilherme, dos meus colegas que estão em sala de aula, mas sabe, é como se fosse algo ali amador, uma decisão amadora que acho que nenhuma criança tomaria essa decisão assim para deixar desguarnecidos os professores e a questão da efetividade também, né? Porque esvazia a nossa pauta, né? A pauta ela é muito mais... evidentemente, a plataforma é um problema enorme, mas assim, a nossa pauta ela é muito mais ampla do que você colocar o problema como a questão das plataformas. A gente tem um rolo compressor passando por cima da gente, né? A gente pode falar desde as questões clássicas aí de reivindicação de salário, de não pagamento de uma causa que foi ganha já em 2017, e parou no STF, que era um reajuste de 10%. A gente tem a implementação do piso, que é uma lei federal que não está sendo cumprida. Então tem uma série de questões. Tem a questão da PLC, eu fiz uma colinha aqui, ó, da PLC
9 de 2024, que é essa da Escola Cívico-Militar, que essa daí realmente é um problema muito sério. Uma outra do confisco da verbas, que é a PEC do mês 9 de 2023, que visa congelar ou... eu não diria congelar, mas assim, eles visam surrupiar, acho que quase 10 bilhões da verba da educação para se destinar essa verba para outros fins. Então, tem uma série de pautas que elas estão muito acima do que meramente a gente discute a questão das plataformas, que é uma pauta importante sim, Guilherme. Então, ainda passa essa visão distorcida, essa visão errada de que a greve é uma maneira da gente demonstrar nossa indignação com as plataformas. Então, assim, essa última foi problemática, ela foi até meio desastrosa, na minha opinião. Ainda assim, a base ela seguiu. A base se comprometeu a fazer contra, né, com todas as críticas, a fazer essa fala, e a gente ouviu esse tipo nós fomos rechaçados nas escolas, né? Então, é um problema, a decisão ela foi totalmente descabida. E se a gente começar a voltar no tempo, a gente vai ver que outras decisões monocráticas aconteceram e foram do desagrado, assim, da base, sabe? É complicado, essa direção, ela tá complicada, ela é uma continuidade é quase que uma dinastia, sabe? De uma deputada federal aí que não sai dali, Estadual. cara. É estadual, né? A Bebel. Eu falei federal, mas é estadual. E assim, as decisões elas vão contrárias, dá para perceber nitidamente nas assembleias que elas vão contrárias aos anseios da base, né? Se eu tomar como exemplo, Guilherme, a greve de 2015 não, 2013, né? Eu havia iniciado como professor efetivo em 2013. E foi aí que eu tive contato com o sindicato, né? E comecei a participar das assembleias e participei dessa minha primeira greve, que foi a greve de 2013. Por volta de um mês de greve, acho que era a quarta ou quinta assembleia, foi votada a continuidade ou não da greve. Nitidamente. A base optou pela continuidade. Sim, eu E, tava. então, cara, e foi uma decisão monocrática, sabe? Então, a presidenta lá, a Bebel, ela decidiu pelo fim. Aquilo gerou uma revolta, de uma maneira legítima, teve um quebra-pau, uma revolta lá, porque a galera ficou inconformada. Como é que ela decreta, como é que ela decide, né, individualmente, uma ação, ela chama a base ali para participar, e por uma ação individual ela toma uma decisão dessa? Então, assim, a gente tem visto que é um sindicato, uma direção, melhor dizendo, né, complicada. Eu acho que tem que haver alguma superação aí, porque... olha um outro exemplo, né? Eu vou relatar um outro exemplo. Foi a greve de 2015, a greve dos 93 dias. Por volta de um mês e alguma coisa, num dos nossos atos ali no vão do MASP, estava havendo, né? Estava coincidindo de haver a greve dos professores da rede municipal de São Paulo, capital, e à época o prefeito era o Haddad, né? Do mesmo partido político da Bebel, a qual eles são filiados. E a ideia a base, de uma maneira orgânica, ali optou por... ela achou que seria interessante unificar os atos. E definitivamente aquilo ali gerou um mal-estar, gerou um problema, porque a direção da articulação sindical não quis. Claro que não, né? Iria ali expor, né, escancarar as contradições da gestão municipal ao qual eles são filiados ao mesmo partido. Então, tem problemas sérios, assim, que eu acho que a gente precisa superar, Guilherme, porque são medidas que não são muito inteligentes, às vezes, e medidas que são do ponto de vista, na minha opinião, são medidas
até imorais mesmo, sabe? Se a gente está considerando uma prioridade de uma categoria e não de uma corrente ideológica ou de um partido político. Ô, Wendel, é interessante você falar isso, porque tudo isso que você falou eu vivi, estava lá presente também, né? Uhum. E, Wendel, né? Uma das coisas, eu fui professor também, acho que já falei para você, e Sim, uma das coisas que eu tinha mais dificuldade, né, era de tentar convencer o professor, né, de base chegar junto no sindicato, né, apesar aí da direção, né. Os professores tinham muito rechaço, ainda que, né, buscavam saídas erradas, mas tinha um sentimento legítimo aí do professor de que, poxa vida, o sindicato não está me representando. Como que isso funciona aí na sua escola, na escola aí que você tem contato, né? Qual que é o sentimento do professor em relação ao sindicato? bom, eu acho que na minha avaliação, sabe, na minha experiência, ô Guilherme, eu consigo ver pelo menos aí duas situações, né? Existem os criptoprofessores preocupados de fato com uma mudança estrutural das condições de educação. Eu digo cripto porque são professores nitidamente com uma concepção política à direita, mas eles não. Eu acho que eles não se sentem confortáveis em revelar, sabe, essa concepção política deles. Até então não vejo problema nisso, né? Deles quererem guardar para si, mas não tem como, né? Isso é flagrante nas ações, nas falas desses professores. Então, muitos se apropriam de todo o problema, né, burocrático e estrutural do sindicato como direção, né, para poder rechaçar a aderência dos demais colegas ao movimento, a participar dos atos. Então, eles se apropriam dessa, dessa discussão, dessa questão que é legítima, né, das decisões que partem, principalmente da direção do sindicato, para afastar a nossa luta. Então, eu vejo isso sim. A gente fala, a gente está lidando ali com pessoas que são seres políticos também, mas são pessoas à direita, tá? A gente tem uma parcela significativa de professores que têm esse viés ideológico, que agem, não são todos, mas muitos agem dessa forma, né? Eles se apropriam dessas deficiências aí burocráticas do sindicato para poder rechaçar a nossa luta. Por um outro lado, a gente tem professores que verdadeiramente eles se preocupam com eles têm sim uma intenção em fazer alguma coisa no sentido de mudar as nossas condições e de tentar implementar uma luta, mas aí falta uma clareza no sentido do que é a instituição sindicato, né? Que não é apenas uma instituição formada por burocratas, e sim por um coletivo que envolve uma base de professores que, a priori, não depende daquela burocracia da direção. A gente não está se rebelando contra as decisões que são tomadas, sabe? Mas eu acho que é importante entender que a base ela está muito aquém ela está muito acima, melhor dizendo, do que seria uma mera instituição formada por burocratas ali. Então, acho que a gente precisa trabalhar essa questão, Guilherme, de mostrar, né? Foi objeto de uma discussão na minha escola, inclusive, quando a gente fez a última paralisação de abril. A gente ouviu essa crítica, né? Mas o sindicato toma decisões erradas. Concordamos. O sindicato, no sentido, quando você tem o CR, você tem as correntes, você tem a votação depois. Infelizmente, algumas decisões são não são as decisões mais bem acertadas, né? Mas a gente tem que compor essa base, a gente tem que somar com os professores, a gente tem que dialogar, tem que expor os problemas e promover essa sensibilização aí de que o sindicato ele não é uma instituição como se fosse, não é uma instituição meramente burocrática, né?
Eles somos nós, na verdade, né? Nós compomos esse algo maior. Mas é uma luta difícil, Guilherme. Eu vou dizer, eu vou dar o meu depoimento, assim, né? Quando eu iniciei, eu me sentia... Hoje eu me vejo, né? Um professor que está buscando se... sabe, ter uma formação política, ter uma formação no sentido de agir no meu ambiente, no meu contexto social e tentar fazer alguma diferença, mas não, nem sempre foi assim, né? Como eu falei no início aqui da nossa conversa, eu acho que a ideologia de um mundo liberal, de um mundo neoliberal que individualiza as pessoas, eu estava imerso nessa ideologia. Então, você sair dessa condição é difícil, sabe? Mas eu posso dar o meu depoimento aqui. Eu tive colegas que contribuíram para que eu fizesse essa reflexão e desse esse passo no sentido de me rebelar contra essa situação. Eu tive colegas que dialogaram, que demonstraram que o sindicato vai além dessa instituição burocrática e que a gente precisa lutar, né? Então, é um trabalho árduo, eu acho que o trabalho, ele tem que ser feito sim, né, pela direção, que está falhando, inclusive, com a questão da publicidade. Afinal de contas, a gente está falando de um dos maiores sindicatos da América Latina, em termos de afiliados, em termos de orçamento, ainda é um orçamento bastante significativo, e é inacreditável como está descolado, né? Como as informações, como as ações que o sindicato vem tomando, ela não chega nos professores da base, ou ela chega de uma maneira muito tímida, assim. Então, cabe a nós da base termos esse diálogo individual, um diálogo afetivo mesmo, sabe? De tocar no íntimo dos nossos colegas e demonstrar para eles que eles são profissionais que estão sendo marginalizados, que estão sendo cada vez mais precarizados e que é necessária essa organização. É uma organização intelectual, não é apenas se rebelar, é uma organização intelectual, é uma organização de formação de vida dos professores. Wendel, você acha que, por exemplo, a categoria ter ficado 9 anos sem fazer uma greve, isso ajudou na, no aumento da precarização aí docente da escola? Olha, eu não tenho dúvidas, Guilherme, porque veja bem, né? O meu depoimento ele começa em 2013, como eu falei, como um professor filiado e que está militando em função do nosso sindicato. Então ali a gente já tinha, de uma maneira gritante, políticas neoliberais sendo implementadas, né? Na época, acho que o governador do estado era o Geraldo Alckmin, e essas políticas elas já aconteciam a pleno vapor. Mas perceba, a greve de 93 dias de 2015 teve ganhos, você pode dizer, foram ganhos tímidos, foram ganhos talvez aquém daquilo que nós reivindicávamos, sim, mas nós tivemos ganhos porque a gente se mobilizou de fato ali. A greve ela teve uma efetividade, né? Na época estava em pauta já existiam projetos de terceirizar a educação. Eram projetos mais tímidos, mas existiam. Existiam projetos de terceirizar, por exemplo, o Hospital do Servidor Público. Existia uma série de outros projetos no sentido da terceirização, né? E eles foram brecados. Houve um resultado ali, então. São resultados tímidos. Eu acho que a gente não pode também idealizar algo, porque é a política burguesa, né? A gente está lidando com uma força que é uma força muito grande, assim. Então, a gente não pode criar expectativas além daquilo que às vezes é passado pela direção do sindicato, né? A gente tem que trabalhar com o pé no chão, mas a mobilização ela surte efeito. Então, a gente conseguiu brecar a não terceirização do Hospital do Servidor Público.
houve um aumento no salário base dos professores, não foi o ideal, inclusive foi um aumento escalonado em alguns meses, mas houve. Então, assim, nós tivemos ganhos. Foi uma greve muito sofrida, foi uma greve muito dura, porque por 93 dias os professores, né, e minha solidariedade a todos os nossos companheiros aí que passaram por isso, tivemos aí o corte salarial, que a gente sabe que já é um salário arrochado. Imagina você ficar 3 meses, então, sem os seus proventos, os seus rendimentos. É uma luta muito dura. Mas a gente lutou e a gente conseguiu barrar essa política de sucateamento e de terceirização. A partir daí, Guilherme, eu acho que assim, esses quase 10 anos, né, foram complicados. Dá para dizer que teve uma desarticulação do sindicato na questão instituição, na questão de direção, mas dá para dizer que houve um cansaço também, uma certa até desesperança de muitos professores, tá? Eu como pessoa não posso dizer que isso não afeta profundamente a nós, tá? Mas essa luta, essa falta de luta, aliás, ela sem dúvida alguma, ela acelerou esse sucateamento, essa deteriorização das estruturas públicas. E aí eu vou falar de tudo, né? A gente pode falar, claro, da educação, da saúde, da segurança pública mesmo, né? Por mais que seja uma política de opressão, houve terceirização, houve sucateamento para eles também. Da cultura, de tudo, né? Então tá a passos largos aí vem se deteriorando, sim, sabe? Essas políticas neoliberais, elas vêm deteriorando a nossa estrutura de trabalho e tem sim, sem dúvida alguma, uma responsabilização. Tá na conta aí não termos, né, nos mobilizado como deveríamos, sem dúvida. Acho que a gente tem que fazer essa autocrítica aí de que isso culminou nessa aceleração, né? Vinda depois com Dória e principalmente agora com o bolsonarista Tarcísio. Certo. E Wendel, vamos aí para a parte final da nossa entrevista, né? E né, sobre a questão das faltas injustificadas e também né, do próprio a votação da Lespe, você acha que, por exemplo, se tivesse votado né, greve né, em abril, a situação talvez seria outra? Olha, em relação às faltas, sem dúvida alguma seria, Guilherme, porque o que aconteceu? Eu acho que foi uma decisão estratégica, volto a falar, uma decisão estrategicamente tomada errada, porque ali existia a possibilidade de se chamar uma greve. Uma greve nos moldes tradicionais, de se parar, de se suspender as atividades pedagógicas da escola, de se fechar uma escola, a depender da adesão ali dos professores. E optou-se por uma via que, como eu falei, manteve descoberto, desguarnecido os professores, abrindo brecha para se punir. Então, o governo, né, o Feder, o Tarcísio, eles viram essa oportunidade. Foi o que eles queriam, eles estavam com a faca e o queijo na mão ali para poder punir, para poder intimidar por uma via jurídica, né? Porque se a gente chama uma greve, o que acontece? A gente tá resguardado do ponto de vista jurídico. Porque o que eles alegaram, o governo alegou, foi: vocês estão se insubordinando. Basicamente isso, vocês estão se insubordinando. Vocês estão exercendo o trabalho, estão assinando ponto, né? O livro do ponto, então vocês estão presentes, mas vocês não estão cumprindo com resoluções, com normas aí que, por pior que sejam, né, essas plataformas, a gente está sujeito a isso. Então, se chamasse a greve, estaremos resguardados, né? Não teriam essas faltas aí injustificadas, né? Eu imagino que não, porque seria uma paralisação sindical, seria uma greve de fato, né? E aí seria a oportunidade para a base ter com uma certa tranquilidade a oportunidade de construir, sabe, de dialogar com os colegas e reforçar isso e construir a greve
de uma maneira mais efetiva, mas como estrategicamente não foi essa decisão, isso gerou um recolhimento dos colegas, né? Então a gente tem ouvido isso, inclusive, né? Eu não sei se eu paro, professor, né? Você vai chamar o colega ali, ele está com medo. Olha o que uma decisão que não é uma decisão acertada, porque a gente tem uma direção sindical, supõe-se que deva ser uma direção preparada, Guilherme, uma direção que está olhando num todo, que está enxergando as estratégias, os contra-ataques que a gente possa vir a sofrer, mas esse preparo ele não parece existir, sabe? Então, isso desmobilizou, sem dúvida alguma. Se fosse chamada greve, nós teríamos provavelmente respaldo jurídico e mais tranquilidade para poder trabalhar esse movimento. Certo. Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, né? E qual que é o sentimento dos professores perante tudo isso? Escola cívico-militar, precarização do trabalho. Agora, se você quiser falar também o chat GPT, né? Corrigindo aí, fazendo papel pedagógico. Né? Qual que é o sentimento dos professores? Os professores se revoltam, né? Ou não? Tem mais, né? Estão mais desanimados, né? Como que os professores estão se sentindo aí perante tudo isso? Sim, felizmente, Guilherme, muitos professores ainda têm esse sentimento de revolta, né? De indignação, e a gente fica irado, né? Para dizer a verdade, a gente se sente extremamente incomodado, muitos, felizmente, né? E esse sentimento, acho que ele tem que ser canalizado aí para uma organização coletiva e trazer esses colegas aí, aproveitar essa revolta legítima deles e mostrar que há um caminho de luta, né, organizado. Tem colegas também que são, como eu disse, existe uma parcela dentro da educação, tá? A gente não pode fechar o olho para isso, tá? Porque dá a impressão que toda a categoria de professor é uma categoria que está contra, né, as políticas públicas do governo Tarcísio Feder, e não é verdade, tá? A gente tem uma parcela significativa que endossa essas políticas aí. Se não endossa, pelo menos faz uma vista grossa, né, de terceirização. Aí, no caso, eles elogiam, essa galera mais conservadora, eles tendem a elogiar, sim, o projeto de escola cívico-militar e não acham ruim a implementação de inteligência artificial para elaborar os materiais didáticos ou mesmo para corrigir as atividades, né? Então, com esses colegas, a gente tem que dialogar também, né? Eles têm uma aversão aos professores que são filiados ao sindicato, mas isso não pode ser impeditivo para a gente deixar de dialogar principalmente com eles, porque vai afetar também a eles, né? Redução porque perceba que houve um problema, quando se fala do chat GPT, Guilherme, houve a elaboração de material didático com o uso dessas plataformas aí de inteligência artificial. E já reduziu já o número de professores curriculistas, que são aqueles que elaboram os materiais didáticos. No caso, os PowerPoints pelo qual a gente está trabalhando, né? Porque livro didático mesmo, infelizmente, esse governo praticamente aboliu. Mas a gente usa esses materiais que agora vão ser confeccionados por inteligências artificiais, né? Então, tem que se falar disso, né? Esses professores, eles estão perdendo espaço, dá a impressão de que São Paulo está sendo um laboratório para se implementar de uma maneira descontrolada e sem qualquer cuidado essas inteligências artificiais, que o próximo passo é diminuir o módulo de professores em função dessas inteligências artificiais, né? Porque está tudo caminhando para isso. O desenho está se configurando para isso, né? A terceirização, a mudança das escolas PEI de aquelas que são escolas que têm tem o funcionamento de 7 horas da PEI, mais um turno, geralmente o turno noturno, que é de uma escola regular, para atender os alunos que só podem estudar à noite,
está se eliminando esse modelo de escola, né? E os professores que permanecem ali, eles vão ser sobrecarregados, né? Porque eles vão ter que dar conta do trabalho daqueles que vão sair da escola por conta da eliminação desse turno noturno, do período noturno. Então, assim, é só problema, né? O diálogo tem que ser feito com os colegas, principalmente os colegas que têm essa visão mais à direita, né? E aqueles que não têm, usar essa revolta legítima deles para compor o nosso movimento aí, tentar construir uma greve que não seja uma greve de plataforma, que não seja uma greve digital, seja uma greve para parar a escola mesmo, sabe? A gente precisa suspender o serviço público e escancarar para a sociedade que os problemas eles são muito acima daquilo que eles estão imaginando. Não é só por plataforma, é por salário, é por um currículo excludente, é por uma violência, por uma exclusão que existe, né, na iminência da implementação da escola cívico-militar. Então, felizmente, temos os colegas que não se contentam, estão revoltados sim, mas tem também uma parcela significativa. A gente não pode fechar os olhos para esses professores aí que precisam, que eles precisam sim ter a nossa aproximação e o nosso diálogo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do professor Wendel. Gostei aí demais da nossa conversa e passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade de falar, né? Como já foi apresentado, eu sou um professor que não está filiado a uma corrente X ou Y, né? Respeito a todos os companheiros que compõem as diferentes correntes, mas eu tenho agido de uma maneira independente, mas com todo respeito à instituição que é o sindicato, né? Então, todas as decisões que são tiradas ali nas assembleias, eu creio que todos os professores independentes, eles buscam fazer, eles se comprometem de fato, e comigo não é diferente, eu sou um professor comum, típico, que está dando esse depoimento principalmente do chão de sala, né, da precarização que nós temos passado, e eu creio que essa nossa conversa, ela vai, talvez ela busque trazer os nossos companheiros que se identificam com esse professor comum, típico aí, que não é vanguarda, né? Eu me reconheço assim, mas que está, de fato, comprometido na luta e continua indignado e mobilizado, né? Então, eu fico bastante feliz com essa oportunidade de estar falando para todos os colegas, inclusive para esse eventual professor que possa aparecer e se identificar. E a luta continua, a gente não pode aceitar e a gente vai fazer o que for possível para evitar o corte de verbas e principalmente a implementação desse projeto, que não dá para deixar na mão da justiça, né? Julgar se ele é legal, se ele não é legal. Até lá a gente tem que fazer a nossa parte, então é urgente que os professores eles tomem ciência disso e que eles venham se somar à organização sindical. Maravilha, então acho que é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Wendel, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e lembrando sempre aí de fazer sua inscrição no canal Mesa de Debate Instituto Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esse e outros vídeos, também matérias, programas. E quem puder também segue a gente no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E, né, quem, se possível, faça uma contribuição aí financeira para o canal 385 007 02800 CPF. Lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e nem queremos, né, para a gente estar aí ligado às lutas, para a gente conseguir, né, crescer, né, inclusive chegar no número maior de pessoas, a gente precisa aí de um investimento. Então, quem puder contribuir, contribua. Então é isso aí, pessoal, né, me despeço por aqui, até mais, fui.